Boa tarde. Meu nome é Ferdi. Para quem não me conhece, sou Ferdi, sou fundador do Teatro dos Ventos e atuo como diretor de teatro e professor de atores em formação como artistas há uns 15 anos, mais ou menos. E nesses últimos 10 anos, eu percebi uma mudança muito grande no perfil dos atores que buscam formação. A palestra de hoje que eu vou trazer, eu acho que tem a ver com as reflexões que eu tenho traçado, que eu tenho pensado sobre esse processo de formação artística e onde eu percebo que existe um gargalo. De modo geral, as pessoas buscam uma formação artística e elas buscam técnica. Elas querem saber como faz. Essa é uma característica muito comum, muito presente. Estão muito focadas em saber como que faz. Quase que, sendo um pouco pejorativo agora, mas quase que buscando uma fórmula. Quase que buscando um método que seja possível e que seja capaz de resolver todos os problemas da atuação, por exemplo. Então, diante dessa busca e diante desse perfil de aluno que vem mudando, eu tenho estudado muito o conceito de desejo. Porque o conceito de desejo, a palavra desejo, em português, ela é sinônimo de vontade, né? Eu desejo fazer uma viagem, né? Eu tenho vontade de fazer uma viagem. E o conceito de desejo que eu vou trazer aqui para vocês, que ele é traçado pela Sueli Ronick, juntamente com dois filósofos franceses, que é o Gilles Deleuze e o Félix Guattari. Esse conceito traça uma mudança muito significativa na abordagem da cena e na abordagem do teatro, que para mim tem feito uma diferença enorme nos processos de formação de atores e que tem tido um efeito muito positivo, enfim, na avaliação que eu faço nesses últimos anos. Por isso o nome da palestra que eu vou apresentar para vocês é Teatro da Libido à Cena, para a gente entender um pouquinho sobre esses processos. Então, eu vou apresentar o conceito de desejo proposto pela Sueli Ronick e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. O conceito-chave, desejo, né? A micropolítica do desejo é um processo contínuo de construção de universos psicossociais. Isso quem disse é Sueli Ronick. Desejo não é vontade, portanto, nos alinha as relações individuais e coletivas frente às macro e micropolíticas contidas na existência sociocultural. Tudo nos atravessa, afeta o nosso desejo, nos alinha a ideologias, nos mobiliza, nos paralisa. O nosso corpo é um território e está constantemente em estado de ocupação. Em linhas gerais, o nosso desejo está em atividade. Nesse momento, o meu desejo está em atividade. Nesse momento, o desejo de vocês está em atividade. Eu gosto de uma imagem, de uma imagem da medusa e os seus cabelos que estão tipo em constante movimento. Então, é como se o desejo estivesse constantemente buscando algum espaço de conexão. Isso independe da minha vontade. Não sou eu que coordeno o meu desejo. O desejo é que opera sobre a minha existência. Sendo assim, a gente precisa fazer uma pausa e se perguntar o que é que tem atravessado o nosso desejo. Porque muitas vezes a gente está manifestando, dizendo que tem vontade de algumas coisas, que gosta de tais coisas, ou que não se identifica com outras coisas,
como se todo esse processo fosse um processo racional, fosse um processo de escolha pessoal e intransferível. E na verdade a gente pode questionar essa abordagem, a gente pode se questionar sendo: será que eu desejo, será que o que eu estou nesse momento manifestando como vontade foi uma escolha minha? É uma escolha minha? Existem atravessamentos, existe algum tipo de dominação sobre o meu desejo que me leva a tomar certas decisões, a fazer parte de certos grupos? Então, esse conceito inicial é para traçar uma diferença, para deslocar o desejo da ideia de vontade. Desejo não é vontade. O nosso desejo está constantemente tecendo, se linkando a tudo que nos atravessa, consciente e inconscientemente. Isso tem a ver com tudo que acontece no mundo, em todas as instâncias que estão à nossa volta. Então, muitas vezes, eu não sei se eu gosto mesmo daquele estilo de música, não foi uma escolha, eu gosto desse tipo de música, mas o fato de ouvir aquela música, ou um tipo de filme, ou um tipo de arte visual, por exemplo, eu gosto de grafite, ou eu gosto de... Muitas vezes a nossa tendência em desejar, em se tornar desejante de um processo, muitas vezes ele é perpassado por uma escolha que foi feita antes, por estratégias de dominação que acontecem antes e que nos fazem, em grupo, caminhar para determinadas escolhas. Esse é o primeiro ponto chave para a gente discutir o desejo. Então, para a gente discutir o desejo, aí é importante, eu vou entrar em outros dois conceitos importantes, que são individualidade e singularidade. A individualidade tem ênfase no eu. A noção de individuação das pessoas é motivada por uma cultura de massa que entende o indivíduo como o único responsável pelo seu processo dentro da coletividade. Trata-se de um processo de enrijecimento de ser em relação ao mundo. Eu sou. Os indivíduos são resultados da cultura de massa, da produção de massa. A singularidade, por outro lado, ela dá ênfase na subjetividade, da existência de cada um de nós. E subjetividade não é território da individualidade. A singularidade é uma relação de via dupla entre a minha existência, que é singular e desejante, o meu desejo, e a produção de massa. É um estado de estar no mundo. Eu estou em relação a. Por exemplo, vou usar o Wesley como exemplo. Do ponto de vista de indivíduo, ele é homem, ele é intérprete de Libras. São definições estáticas. Mas a singularidade vai traçar outras camadas desse indivíduo, vai trazer questões que são subjetivas à existência do Felipe e que, como indivíduo, ele se dilui, porque homem-intérprete temos vários. Então, homem-intérprete seria uma categoria, onde você se agrupa com muitas pessoas, mas a singularidade do Felipe é específica. Ele tem gostos pessoais, ele tem aspectos da própria existência que são somente dele, são intransferíveis e não são compartilhadas com outras pessoas. Então, do ponto de vista de indivíduo é como se fosse uma grande categoria. A singularidade nos faz transitar com características que são intransferíveis.
E agora eu vou entrar num terceiro conceito. Eu estou apresentando primeiro os 3 conceitos principais e depois a gente vai adentrar na nossa conversa. Pode só dar de novo um resumo sobre a singularidade? A singularidade, ela tem camadas da própria existência. Desculpa, o primeiro que eu marquei aqui. A individualidade. Individualidade é uma categoria. A gente divide as pessoas em indivíduos. Eu posso falar que a Luana é uma mulher branca. Mulher branca, brasileira, que estudou em Portugal. Isso traça a individualidade da Luana. Agora, a Luana possui singularidades que outras mulheres brancas, que também estudaram em Portugal, não possuem. É singular. Indivíduo é uma maneira de separar a grande massa em categoria. Então eu tenho grandes grupos de indivíduos, todos achando que escolhem por conta própria, todos achando que tomam decisões com total capacidade com total clareza das suas decisões, todos decidindo aparentemente por conta própria. Só que esses indivíduos se agrupam em grupos. Então a gente tem os grupos vão se juntando, os grupos que gostam de uma marca, os grupos que têm um tipo de telefone, os grupos que compram roupa numa loja, os grupos que frequentam aquele mesmo espaço, um grupo que gosta de teatro, um grupo que é da música, um grupo... A individualização, né, a individuação, ela não traz aspectos de singularidades. Dentro desses grupos existem aspectos que são intransferíveis. Dentro da individualidade. Dentro dos grupos, né? Por exemplo, dentro do grupo de quem gosta de teatro, é composto por indivíduos do teatro. Mas, enfim, a Luana é do improviso, eu sou brechtiano. Percebe? Tem camadas. Mas a tendência de parar no indivíduo significa tratar o bloco de pessoas como quase como se fosse uma padronização de grupos, né? Acho que vai funcionar melhor assim. E agora vamos para um terceiro conceito, que eu acho que é o mais importante e é o mais complexo. Vamos com calma. O nome dado por Sueli Ronick a esse processo é um processo chamado CMI. Ela afirma, Sueli Ronick afirma, que todos nós estamos constantemente sendo atravessados por forças invisíveis e muitas vezes visíveis, invisíveis, muitas vezes objetivas, mas muitas vezes subjetivas, e que tudo isso está tecendo território, tecendo domínio sobre os nossos desejos. E quando a gente não pensa a própria existência, a gente vai reproduzir discursos e escolhas de acordo com o grupo de indivíduos que me conduz, que eu me identifico. Não porque eu de verdade queira, mas é porque eu me fiz acreditar querer, ou me fizeram acreditar querer. Então, o que são essas ondas invisíveis que estamos atravessando o tempo todo e constantemente? Sueli Ronick apresenta um conceito que eu adoro, que é o CMI, que é a produção capitalística, e é capitalística mesmo, não é capitalista, capitalística, e eu vou explicar. Capitalística, que é uma mistura de capitalismo com mística, com magia, capitalístico.
dado o sinal de capitalismo. É como se fosse, ela está dizendo que o capitalismo, dizer que o capitalismo é o capitalismo, é como se ele fosse uma coisa e eu dominasse, eu sei o que ele é, eu sei. Quando você fala em capitalístico, é porque ele tem forças de outra maneira, inclusive subjetivas e invisíveis, para te fazer querer aquilo que você nem sabe que quer. Então, a produção capitalística midiática, a segunda, o M é de midiático, C de capitalístico, M de midiático e I de individuação. Capitalístico, midiático e de individuação. É um processo. Existe um processo que ocorre no mundo constantemente, em tudo que nós consumimos, na propaganda, no cinema, nos processos de ensino, nos processos de aprender qualquer tipo de atividade, nos processos de consumo, nos processos de lazer. Existe uma produção CMI capitalística, midiática e de individuação que tem, se não, um único objetivo, que é dominar o território dos nossos corpos, ou seja, tecer relações, alimentar os nossos desejos com forças visíveis e invisíveis, para que nós façamos parte de grupos de indivíduos, porque grupos de indivíduos são grupos consumidores, são grupos que caminham em efeito manada. Então, assim, se um grupo tem um certo telefone e lança um telefone novo da mesma marca, o grupo de indivíduos, inclusive para eles pertencerem a esse grupo de indivíduos que possuem aquele novo telefone, todos juntos consomem esse novo telefone. E aí é um processo individual, é escolha minha, né? O que a gente consegue perceber é, eu tenho dinheiro, sou eu que estou pagando. Não tem diferença muito grande da câmera, da memória, muitas vezes você pega até um com memória menor, mas aí é como se fosse um processo de escolha consciente. Eu escolho. Será? A minha pergunta é essa, será que é você que escolhe? E a gente vai conversar sobre isso agora. Então eu vou aqui dizer a definição do CMI. O CMI é uma produção seriada, normalizada e centralizada em torno de uma imagem e de um consenso, de modos de ser e estar no mundo, em virtude da individuação. Esse processo dá ênfase à individualidade. O C dessa sigla refere-se ao modo capitalístico, faz referência ao modo de ser e estar no mundo com o objetivo de lucrar. Não só lucrar dinheiro, é preciso haver vantagem. Eu só entro nessa se tiver alguma vantagem. É preciso ganhar, é preciso sair com algum benefício, é preciso obter alguma vantagem. Isso é um modo capitalístico. Então, eu quero fazer teatro, mas eu quero fazer teatro porque eu queria perder a timidez. Modo capitalístico. Porque eu só faço teatro se eu perceber naquela atividade algum benefício, algo que eu ganhe com ela. É como se tudo que nós pensássemos em fazer fosse justificado pelo benefício que eu recebo. Isso justifica as longas jornadas de trabalho, isso justifica a culpabilização por descanso, isso justifica um monte de outras condutas referentes ao nosso modo de ser e estar no mundo, porque o modo capitalístico está operando. E mesmo que eu converse sobre isso, mesmo que eu fale sobre isso, não significa que eu não sinta culpa por não fazer nada num dia que eu estou cansado. Todos nós temos um pouco, em algum momento já devem ter tido
essa sensação. Estou exausto, não quero fazer nada, mas me sinto muito culpado porque eu não estou fazendo. Isso é o modo capitalístico, né? Fazendo a sua magiquinha invisível. Você nem está pensando no capitalismo, você está só vendo o seu cansaço, mas é o modo capitalístico operando sobre os nossos desejos. Então, de algum modo, o meu desejo se manifesta em culpa, porque eu devia estar trabalhando, está todo mundo trabalhando e eu não devia estar descansando agora. Então, o modo capitalístico se refere à individualidade. É uma escolha sua ficar em casa. É uma escolha sua não estudar. Os outros estão estudando, os outros estão trabalhando. É uma escolha sua. Então, o processo da individuação traz o indivíduo para o centro de uma pseudo-escolha, né, de uma falsa escolha, que na verdade ele está sendo o nosso corpo está sendo dominado por essas forças. O nosso desejo está tecendo com essas forças, mesmo que eu não queira. E aí vem o M de midiático, que faz referência ao modo de ser e estar no mundo para fazer parte de identidades coletivas, grupos de indivíduos, ideia de pertencimento. Tudo isso em torno de diferentes mídias, roupas, músicas, tribos e etc. Mas tudo perpassa por alguma mídia, né? O fato de... não sei se vocês devem ter acesso ao Instagram, por exemplo, de homens gays padrão. Vocês já viram Instagram de homem gay padrão e festa de homem gay padrão? Eles todos não são iguais? Iguais. O mesmo corpo, a mesma roupa, ou sem a roupa, mas de qualquer maneira tem um padrão de pertencimento. Eles são um grupo de indivíduos. Não há espaço para fazer parte desse grupo de indivíduos, não há espaço para singularização, não dá para singularidade. Se cada um deles tivessem se expressando pela sua singularidade, eles não pertenceriam a um grupo de indivíduos. Eu dei o exemplo mais fácil da gente acessar, mas é possível, por exemplo, pensar na elite financeira brasileira, o tipo de carro que eles têm, o shopping que eles frequentam, os restaurantes que eles frequentam. Então, é como se fosse um grupo de pessoas e tem uma marca de roupa que eles usam. E assim sucessivamente a gente pode sair dividindo indefinidamente diversos grupos de indivíduos, e todos os indivíduos estão convictos de que é uma escolha ter aquele carro, de que é uma escolha frequentar aquele restaurante, de que é uma escolha usar a roupa daquela marca. Todos os indivíduos da lancha gay estão todos achando que estão ali com total consciência e total senso de escolha. Eu quero usar essa sunga que é mais curtinha agora do que a antiga da outra coleção da moda. Eu acho que eu estou escolhendo. Eu acho que fui eu que decidi sobre essa roupa. Eu acho que fui eu que decidi sobre esse tipo de foto. Eu acho que fui eu que decidi sobre a lancha, sobre a música, sobre o tênis, sobre o carro, e assim indefinidamente. E o I, que se refere ao processo de individuação, faz referência ao reforço do papel do indivíduo como imagem construída a partir da própria vontade, como se as suas escolhas fossem fruto da própria vontade. Tudo isso alimenta um sistema de operação de pensamento, e ele é binário, dualista. Bom, ruim, certo, errado, bonito, feio, céu, inferno, homem, mulher. E aí, indefinidamente, a gente pode se organizar em relação a Deus,
diabo, tudo é oposição. Então o que acontece? O CMI, essa lógica de produção de CMI, produz a ideia de que o indivíduo tem total escolha sobre o que faz e o que produz, para que ele escolha numa linha vertical, definida muito claramente o que é bom, o que é melhor, o que é certo, o que é Deus de um lado, em oposição, tudo que é ruim, tudo que é feio, tudo é um pensamento reto. Isso acontece na religião, isso acontece na escola, a escola tem nota, né? A religião tem a crença da vida, né? Do pós-morte para o inferno ou coisa. Então, a gente está falando de uma organização de pensamento que organiza todos os modos de ser e estar de todos nós, corpos desejantes, da porta para fora. É só a gente pisar ali fora, e ali fora eu já me deparo com uma propaganda dizendo que que o sorriso agora tem que ser de porcelana, que o dente não pode ser encavalado, e que eu não posso ficar careca, e que eu tenho que ser magro, tenho opção, eu tenho barriga porque eu não quero fazer uma lipo HD. É uma escolha minha querer ficar com barriga, porque eu tenho a escolha de tirar a barriga com a lipo HD. Eu tenho o dente torto porque eu quero, porque eu poderia ter o dente certo e não o errado se eu colocasse o aparelho. Então tudo opera sobre o nosso desejo da porta para fora, como como se fosse uma grande estrada, que só tivesse um caminho, ou para frente ou para trás. Não existissem bifurcações, não existissem caminhos alternativos, trilhas paralelas, outras maneiras de ser e estar no mundo. Então você precisa entrar nessa estrada e você tem que escolher. Eu quero ir para o lado certo, para o lado bom, ou eu quero ir para o lado errado, ou eu quero ir porque ele define o mundo binariamente, né? De um polo e outro, ou dualistamente, dois lados apenas. E a nossa existência, ela é mais complexa que isso. A nossa existência é mais complexa que isso. E eu afirmo que fazer teatro é tentar sair. Esse é um objetivo. Então, quando o aluno de teatro pensa em entrar no modo de formação artística, a primeira coisa que eu acho que é importante traçar, é importante sair da lógica binária, sair do pensamento dualista. O pensamento dualista, ele adjetiva as coisas. Perceba, eu acho isso ruim, eu acho isso bom, essa canta melhor, essa dança melhor, esse dança pior. Esse carro é mais bonito, aquele é mais feio. Esse restaurante é chique, o outro é pobrinho. Ou seja, eu estou o tempo todo adjetivando coisas, e uma vez que você entrou com um adjetivo, você entrou na lógica do modo CMI, do pensamento dualista, do movimento capitalístico, midiático e de individuação. No sentido de garantir, esse movimento, essa corrente invisível está atravessando a gente o tempo todo. Mesmo que eu tenha consciências disso, eu entro no Instagram, eu entro num site, eu converso com amigos, e esse modo de pensar, esse modo de ser e estar no mundo se manifesta, opera sobre todos os desejos, especialmente os indivíduos que fazem parte de um mesmo grupo se equalizam, e aí eu estou reproduzindo igual. Eu acho, e aí agora já não é mais, isso aqui é tudo fundamento de Sueli Ronick, até agora. Os 3 conceitos fundamentais.
né, desejo como sendo algo que eu não escolho, não é vontade. O desejo, ele que aciona e ele me faz tomar decisões. Não sou eu que decido primeiro para depois, não é do âmbito da razão. O segundo, que é indivíduo e singular, que é a diferença entre ser individual e de ser singular, individualidade e singularidade, que são importantes. E o outro é o do CMI, que são os processos capitalísticos, midiáticos e de individuação. Percebam que se o meu desejo funciona plenamente e constantemente, e eu opero a minha existência não para ser um indivíduo, mas para encontrar a minha singularidade, é exatamente fazer contato com o processo do desejo para não cair nas armadilhas do CMI. Eu me manifesto, eu tomo escolhas, eu paro antes das decisões e eu me coloco, me posiciono política, social, culturalmente em relação a essas escolhas. Vou passar a pergunta. Ah, sim. Então, esses três conceitos, né, esse mote de conceitos é o que orienta o meu trabalho. Como eu penso o meu trabalho. Vou esperar a Mona Lisa chegar. Então, esses três conceitos básicos, né, iniciais, eles estão por trás das minhas estratégias como diretor de teatro e como treinador de atores ou professor de teatro para atores em formação. Me interessa que os atores, especialmente os atores em formação, né, entendam, compreendam esse processo para driblarem, eles têm que driblar essa mecânica de pensamento vertical, certo, errado, bom, ruim, porque essa mecânica, ela está colonizada, o desejo está operando, totalmente colonizado pelo CMI. Parece sigla de CPI, né? Assim, esse nome é horrível, ela tinha que pensar outro. Sueli, se você estiver vendo o vídeo, você é genial, mas o nome é ruim. Olha o adjetivo. Não é? Olha aí. A chatinha. Mas esse nome é ruim mesmo. Então o que acontece? CMI. O que acontece então? Qual é o processo? Cara, os atores precisam entender que existe um processo e, por exemplo, a cultura é uma grande máquina de processos, né, de produção de CMI. Ou seja, o CMI acontece na publicidade, acontece na psicologia, acontece na política, ou seja, é um processo, é um modo de operação. E a cultura não está diferente, a cultura não estaria diferente, não pode estar fora disso. A cultura também está sendo produzida ou reforçando ou denunciando esses processos de capitalização dos corpos, mediatização dos corpos, individuação dos corpos. Como que isso acontece, Ferdi? Vamos tentar trazer exemplos mais claros. Por exemplo, nós costumamos dizer, a grosso modo, que teatro é uma arte de grupo. E o que a gente quer dizer com isso é que teatro se faz com muitas pessoas. Olha que engraçado, quando muitos processos de treinamento de atores e muitos processos de composição de espetáculo trabalham esses atores individualmente, tipo, individualizando as experiências de cada um deles e separando eles do processo que é de grupo. Isso é um exemplo de como a mecânica do CMI opera sobre a nossa dinâmica. Eu vou trazer aqui uma definição da Romig para passar para essa segunda etapa, porque eu esqueci que ela é muito boa. O CMI é projetado na realidade do mundo e na realidade psíquica. Ele incide nos esquemas de conduta,
de ação, de gestos, de pensamento, de sentido, de sentimento, de afeto e etc. O CMI produz modos de relações humanas e até suas representações inconscientes, modos de como se trabalha, modos de como se ensina, modos de como se ama, modos de como se transa, modos de como se fala, modos de todo tipo, e não para por aí. Aceitamos tudo porque é a ordem do mundo, ordem que não pode ser tocada sem que se comprometa a própria ideia de vida social organizada. Se tem uma ideia de que se não for desse jeito, se perde o controle. Se eu não traçar claramente definições de conduta, veja, eu sou um homem branco e sou gay. Existe um comportamento exigido para mim, inclusive para que eu transite sem violência. Quanto mais eu parecer um homem branco não gay, melhor para mim. Será? Melhor em que sentido? Talvez para não apanhar na rua seja melhor não parecer gay. Mas talvez para minha singularidade seja matar a minha expressão. Mona Lisa, posso te usar de exemplo? Mona Lisa é uma mulher branca. Espera-se dela um tipo de comportamento, um tipo de delicadeza, um tipo de aceitação, né, das regras postas, para que ela possa se conduzir no mundo com o mínimo de atrito com o mundo que está. Porque se Mona Lisa decide usar uma roupa mais curta, cortar o cabelo ou pintá-lo de maneira muito extravagante, com umas cores coloridas, pode ser que Mona Lisa não trabalhe. Por quê? É assim que é. Quem disse que é assim que é? Não há, no mundo capitalístico, mediatizado, de individuação, essas regras estão postas. E quanto menos você atritar com elas, menos é como se fosse mais aceitável que você circule e transite pelos espaços. E aí vem a arte, que por princípio é um atrito com o status quo. A arte precisa atritar com o espaço quo, com a normativa, né? Com esse mundo que é. Então, se o mundo é, a arte vem e diz, quer saber? Espera aí. O artista opera constantemente em tentar estabelecer atritos com a realidade, estabelecer provocações com a realidade, estabelecer negações da realidade, às vezes afirmação da realidade, mas de algum modo o artista precisa estabelecer um diálogo com a realidade. Como esse artista, ou o que esse artista precisa desenvolver para estabelecer de fato um espaço de singularidade? Como é que esse artista se torna de fato original? De fato, alguém que está fazendo algo a partir de uma experiência que foi construída a partir das suas vivências e das suas próprias observações de mundo. Veja, se eu tenho escolas de teatro formando atores a rodo, todos para reproduzirem metodologias fechadas, engessadas, fechadas, eu não estou formando artista para desenvolver esse atrito com o tempo e para poder pensar o mundo a partir das suas próprias pernas, para pensar o mundo a partir das suas próprias lutas, das suas próprias bandeiras.
Então veja, vamos falar agora especificamente de atuação, para a gente poder dar uma direção para isso, porque realmente é um aspecto filosófico, muito amplo. É muito comum receber a busca de atores e atrizes que estão interessados não estão muito interessados em estudar o mundo, em se afetar com o mundo, eles querem aprender técnica. E é muito comum ver anunciado cursos que oferecem em um ano um documento de atuação profissional, um método que se aprende em 10 passos, como você faz a coisa, como se atua, como se faz a... Então o que eu quero dizer? Existe uma demanda, se eu for pensar pela ótica capitalística, existe uma demanda. Se eu quero servir a este sistema, eu posso oferecer esse tipo de demanda. Por que precisa ter 10 passos? Porque está todo mundo ocupado, está todo mundo sem tempo. Quanto mais rápido, quanto mais otimizado, melhor. Então, quando eu entro nessa lógica de oferta de serviço, quando eu entro nessa lógica de formação de um profissional, eu estou formando um profissional para entrar para um mercado que é igualmente vertical. Você é bom, ou você é ruim, ou você é bonito, você entra, você é feio, você não entra. E aí é um mercado de consumo de pessoas que não é muito diferente do nosso consumo de roupa. Então essa roupa, esse estilo de roupa está na moda. Então você tem muitas grifes produzindo roupas amarelas, porque o amarelo é tendência. Todo mundo de amarelo na praia. Todo mundo com diferentes tons de amarelo, porque amarelo é a tendência. Quando passa o amarelo, vem a nova estação e a tendência agora é cinza. Então todo mundo tem que reorganizar os seus guarda-roupas e tudo mais. Mas a televisão, ou o trabalho de atuação para esse mercado, não necessariamente a televisão, eu falei televisão, foi ato falho. Mas o trabalho de atuação para esse mercado que opera dentro do CMI, qual é? A gente pode pensar, para Vera Fischer nós já tivemos a Vera Fischer foi a musa dos anos 70 do cinema brasileiro. A Sandra Brea foi a substituta dos anos 80. Aí nos anos 90 a gente tem Luana Piovani, mas Luana Piovani já foi, agora já, aí depois teve Paola Oliveira, mas Paola Oliveira já foi, agora tem, ou seja, mas se você parar para pensar, você tem a ordem e você tem a substituição de peças para manter a ordem. Onde que esse sistema precisa operar? Na música é mais fácil ainda de pensar. Você tem, sei lá, Cher nos anos 70, você tem Madonna nos anos 80, você tem Britney nos anos 90, você tem agora nos anos 2000, Lady Gaga nos anos 2000, e assim sucessivamente. Tem sempre uma nova peça para manter a mesma lógica de consumo, para manter o mesmo padrão de agrupamento de indivíduos. E os indivíduos acham que eles escolheram a Lady Gaga como a grande ídola. Eles acham, a gente acha que escolheu o ídolo por conta própria. Mas existe toda uma organização de controle de desejo, de afetação de desejos, que estão nos levando para esses agrupamentos de indivíduos. Na estruturação de artistas, o que eu acho importante dizer é, se o artista não compreender que ele é um corpo desejante, e que a todo momento ele está sendo atravessado por ideologias e filosofias e comportamentos e consensos e condutas que estão dadas, e que ele vai estar o tempo todo sendo atravessado por isso, e que o papel dele é observar isso e se manifestar artisticamente afastado dessa lógica, ele não vai conseguir desenvolver pensamento artístico.
Ele pode desenvolver técnica, pode estudar técnica numa escola, pode se tornar um grande ator numa técnica específica. De repente um cara quer muito ser palhaço e ele escolhe uma escola de palhaçaria ou uma metodologia de palhaçaria, uma técnica, estuda muito essa técnica de palhaçaria e essa técnica de palhaçaria garante a ele a habilidade para transitar na linguagem do palhaço. Isso não garante a esse artista capacidade existencial ao longo do tempo, capacidade de planejamento e de estruturação de uma carreira frente a esse monte de afetações que estão o tempo todo nos atravessando. Então, o que eu acho que é o fundamental, primeira coisa e o mais importante para uma formação artística é interromper a lógica de pensamento binário, interromper a lógica de pensamento dualista. E toda vez que essa lógica de pensamento dualista se manifestar, que você compreenda que ela está se apresentando, que você não repita ela como um papagaio, que você entenda e que você contextualize. Ah, fulano diz isso por causa, e a gente vai entender por quê. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de uma escritora, de uma crítica de arte chamada Camille Paglia. E a Camille Paglia se denomina feminista. Só que as feministas odeiam a Camille Paglia e dizem que ela é um desserviço para o movimento. E o que elas trazem como argumento é o livro da Camille Paglia, publicado em 1992. Quando Camille Paglia escreve dizendo que existe sim superioridade masculina sobre feminino a partir de uma lógica de força corporal. Essa afirmação da Camille Paglia, de 1992, está publicada num livro sim. E ela fala, existe uma superioridade masculina no que diz respeito à força física. E ela coloca, e tudo bem, não é sobre isso, mas esta afirmação é tirada do contexto para, tipo assim, ela é tirada do contexto não, ela é grudada como um rótulo na Camille Paglia, que ainda é viva em 2024 e já escreveu outros 10 livros depois desse, mas ninguém mais a lê, porque aquele grupo de indivíduos entendeu que optou por tirá-la do radar das leituras feministas. Então, ou a gente pode dar outros exemplos, por exemplo, Stanislavski, falando agora mais especificamente de teatro. Stanislavski escreve numa lógica binária. Ele está o tempo todo dizendo que um tipo de atuação é melhor do que outro. Ele fala atuação verdadeira e não mecânica. Então, ele também está entrando numa lógica binária. Mas o que a gente faz quando lê isso? Fala assim, vamos pisar o tempo dele. Ele está se referindo ao quê? Na época dele. Então, na época dele, ele estava se referindo ao teatro cheio de convenções que era produzido antes. E então, apesar dele escrever por uma lógica binária, ele está se referindo a uma estética de teatro que acontecia no período em que ele fazia e que ele começou a inovar com suas produções. Grotowski, ele fala do teatro pobre. O teatro pobre é em oposição a Grotowski, né? O teatro pobre é uma oposição ao que ele chama de teatro rico. No teatro pobre existe o ator santo e no teatro rico existe o ator cortesão. Ele está se referindo a mercado, ele está se referindo especificamente às produções de televisão e cinema, que usam uma figura de um ator para uma produção e largo, e ele está falando de teatro de grupo. Ou seja, mesmo que a lógica binária opere sobre alguns textos que nós vamos ler, é importante parar
e contextualizar o ponto de vista de onde esse texto está sendo dito, para conseguir se manifestar em relação a ele. Mas na nossa elaboração artística é muito importante na nossa capacidade de desenvolver a nossa... Eu odeio a palavra desenvolver, eu vou retirar. Por que eu não gosto de desenvolver? Porque em português, des é um prefixo de negação. Então, é envolver, desenvolver. Que é enrolar, desenrolar. Então, envolver é o que eu busco. Então, desenvolver não me interessa. Me interessa outra coisa. Então, eu quero tirar essa palavra. Coeditar. Então, é muito importante. Então, assim, no sentido de buscar estratégias de sobreviver, e quando eu digo sobreviver, é manter o seu desejo, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de sobreviver como artista, manter o seu desejo conectado, atento a todos os atravessamentos que são feitos no seu corpo, através de todas as possibilidades, da música que você ouve, do filme que você assiste, do que você lê, do que você consome, de quem você segue na internet. Eu acho que o artista precisa inicialmente desenvolver uma capacidade crítica, uma capacidade de percepção do mundo que para mim tem sido útil tratar a partir do conceito de desejo. Então, assim, entendendo o desejo não como vontade, mas como um processo de construção de mundos, ou seja, o meu desejo está construindo um mundo para mim, assim como o de cada um de vocês. Nesse momento, o desejo de vocês está construindo um mundo. A pergunta que a gente tem que fazer é: esses pilares que estão edificando esse mundo que eu estou elaborando para mim a partir do meu desejo, eles são de fato escolha minha? Ou de algum modo eu caí em alguma armadilha de querer alguma coisa que não necessariamente sou eu que quis, fui eu que quis. Então, o artista precisa operar nessa dinâmica constantemente. A gente tem uma sala ali do lado, e do lado é uma sala chamada Bertolt Brecht, e lá tem uma frase escrita na parede, que é uma frase que eu gostaria de encerrar nosso papo, né, essa breve apresentação, que é: Brecht diz, pergunte sempre a cada ideia. Brecht é assim, né? Pergunte sempre a cada ideia: a quem serves? E aí eu vou abrir o espaço para a gente conversar. Se vocês tiverem dúvidas e conversas, a gente conversa agora. Muito obrigado. E aí? Parece, assim, ganha muita clareza em muitos aspectos, de não só da vida social, de comportamentos que a gente vai reproduzindo, disso, né, de marca, de roupa, de artistas que a gente consome, mas no fazer artístico. Então, quando você falava, eu fui tentando entrar nesse viés aqui, tentando ver no que a gente produz, tanto aqui no Chartos Ventos, o que a gente produz no Expressões, até onde a gente vê nossos limites, assim, nas nossas fanfarras, que às vezes eu falo, gente, a mesma música traz, sei lá, quebra trazendo, nem que seja Maria Chiquinha, traz alguma coisa diferente, assim, porque a reprodução do modelo das músicas está sendo a mesma coisa, e aí eu estou no meio, e eu falei, mas se a gente está aqui, será que a gente não pode mudar um pouquinho essa lógica? Será que, sabe, seria um pouquinho essas perguntas que eu me faço. E aí eu trouxe até pra gente algumas provocações lá no Expressões. Por exemplo, nossa amiga, a gente está usando muita música americana, vamos fazer uma ode a Clara Nunes, Maria Bethânia, vamos colocar eles Regina, vamos fazer uma homenagem a essas divas do jeito que vocês são, com o pop que vocês trazem. A gente tenta colocar um eletrônico nessas músicas, focar, já que eles necessitam de uma batida, né, de um grave, assim. Mas, de modo geral, eu percebo que, assim, a própria consciência que você desperta hoje na gente, dentro
dessa contemporaneidade da gente poder enxergar onde que está o meu desejo enquanto indivíduo e para além artista, e até onde que eu tenho essa consciência para dentro desses setores que eu ocupo, porque senão a gente vai continuar reproduzindo a lógica. Sabe aonde começa? Eu acho que a pergunta eu te devolveria para uma outra pergunta capciosa, que é assim, para que tá subindo ao palco? Começa aí, porque não é o que eu estou mostrando no palco, é para quê? Começa antes. Tá, eu vou ao palco. Por quê? Porque eu quero aplauso? Porque eu quero ganhar um prêmio? Porque eu me acho bonito? Porque eu sou vaidoso? Porque... Não, eu subo o palco por algo. Então, esse serviço que é o teatro, que é o palco, é um serviço de despertar em todo mundo que assiste sensibilidade, senso senso estético, ou seja, então quando, tipo, por que a gente está subindo ao palco? Por exemplo, por que eu quero fazer uma formação de atores? Porque eu quero ganhar muito dinheiro sendo um ator de série. Entende o que eu estou querendo dizer? Tipo, então esse ator, ele não está nem interessado, ou ele ainda não foi apresentado a uma discussão sobre o modo CMI. Ele quer ser ator para servir ao CMI, porque ele acredita que ele vai alcançar um lugar e que depende dele, e que depende do esforço dele, e que depende do talento dele, e que quando um ou outro consegue, quando um ou outro é usado pelo sistema e depois descartado, no período em que ele está na crista da onda, ele diz que se esforçou muito, que ele batalhou muito, fazendo reproduzir mais um discurso que alimenta esse sistema, para que outros jovens que queiram ocupar esse lugar no futuro compreendam que ele conseguiu porque ele se esforçou, porque ele tem mérito e porque ele tem talento. Então continue, não desista. Essas frases de motivação, porque em algum lugar é isso. Então, mas quando esse ator que quer servir a esse mercado, ele não está, por exemplo, ele está negando a própria estrutura do teatro. Porque a própria estrutura do teatro é uma estrutura de junção de pessoas, de agrupamento de pessoas e de um posicionamento muito claro do que este grupo de pessoas quer trazer como discussão para o mundo e em relação ao que está atravessando todo mundo, e em relação, ou seja, o trabalho do palco, ele deve ser alimentado pela interação desse agrupamento de pessoas, mas em suas singularidades. Enquanto grupo, as singularidades precisam estar sempre desejantes e precisam sempre trazer coisas para esse movimento de uso do palco servir para dialogar, questionar, atritar ou reforçar ou qualquer coisa em relação ao mundo dominado pela lógica de CMI de ser. Mas o meu questionamento é que esse processo de individuação nos últimos anos, ele está muito forte a ponto de você ver turmas de teatro com 30 alunos e ninguém quer fazer grupo de teatro. Todo mundo quer ser ator para fazer teste e conseguir se destacar dos demais. Você fala da lógica, está muito centrada no que eu e no indivíduo. E o que a Luana quer não me interessa, eu só quero saber de mim. Você até se interessa, mas você se interessa para usar para benefício próprio. Lembra a lógica capitalística? Eu quero usar o que a Luana tem a benefício a meu favor. A lógica da distribuição, da operação desses saberes não está a serviço de uma coletividade. Dá para entender mais ou menos o que eu estou falando? Porque é isso, por exemplo, pensa, se a gente montar uma escola de atores, onde todos querem seguir carreiras solos, servindo ao mercado do cinema, da publicidade ou das séries de TV, blá blá blá,
esses atores não estão, eles estão servindo a ordem que é. Eles não estão se colocando enquanto artistas na quebra de uma lógica e não estão propondo alternativas de usar o palco a serviço da coletividade, que tem tudo a ver com a tradição teatral. Que é um pouco isso, né? Tem uma dissociação buscam o teatro como fonte de saber, mas não querem nada do teatro. E entram na lógica da oferta da procura. Total. Mais do que abrir caminhos e pensamentos outros e tudo mais. E aí a gente entra no que é um conceito muito forte no nosso mercado, que é um conceito capitalístico, que é perfil. Perfil para o personagem, perfil para este papel. Né? Mas o perfil nada mais é que a maneira de manutenção da ordem que não pode ser mudada. Em Portugal, por exemplo, eu ia fazer alguns testes e você tinha que mandar o currículo antes, então eu tinha 36 anos de Brasil e me selecionava pelo currículo, eu ia lá para o teste e falava assim, mas você fala brasileiro, não era português, era brasileiro. Aí eu já muito simpático falava, não, eu falo português mesmo, vocês mataram e estupraram de gente para falar português, eu falo português. Já perdi meu papel, tudo bem. Não, é porque a gente que a gente queria, o diretor, né, o encenador, que é uma personagem, quer que o elenco fale português de Portugal, para se manter mais perto do original. Eu lembro que um era Shakespeare. Aí eu falei, qual personagem de Shakespeare é português? Aí fala, não, a gente não está sendo xenofóbico. Eu falei, estão. Mas é porque vocês não estão nem se questionando a respeito do que vocês estão pedindo. Total. Né? Porque eles colocaram na música, por exemplo, todas as etnias. Eles criam pessoas de aparências diversas, porque também está no mercado a diversidade, claro. Mas que fossem portuguesas, de sotaque português também específico. Porque o Brasil é um sotaque português, né? Então, assim, nem sabem o que pedem. Então, essa frase do Brecht é bem isso, né? A quem está servindo isso? Total. Então, mas o que eu penso, assim, o que eu tenho sentido muita dificuldade, não dificuldade, na verdade, eu tenho percebido, eu digo, isso é o que é. Mas eu percebo atores muito alheios das tradições coletivas. Novos atores muito distantes, cada vez mais distantes das tradições de agrupamento que fazem parte da nossa arte. Então, assim, busca-se teatro querendo outra coisa. E querem que o teatro sirva a eles, sendo que essa lógica é ao contrário. Ou você entra para o teatro e serve ao teatro, ou você vai fazer um curso de atuação para câmera. Vai fazer testes para comercial em São Paulo. Vá fazer. Se mude para o Rio e bote a lente no seu dente, arrume a sua careca, faça lipo HD, faça um book sem camisa, alimente o seu visual para você conquistar esse lugar que é capitalístico, que é sedutor. Então, não gaste dinheiro com a nossa escola. Não precisa. Pega uma formação no Teatro dos Velhos, custa 20 mil reais. Então, não gaste. Pega esses 20 mil reais, faz um full face de harmonização, arruma teus dentes, faz a lipo, se organiza e vai para o mercado. Vai alimentar o modo CMI da produção. Porque é isso, o que acontece é que o mercado se apropriou de certos elementos que são artísticos para se desenvolver, né? Então tem um monte de coisa que não é arte, mas tem uma luz linda, tem um figurino lindo, tem uma produção excepcional. E a gente compra, a gente olha com o olhar de artístico, porque tem elementos da arte, mas na verdade é uma grande publicidade, é uma grande máquina de fazer dinheiro que usou os elementos a favor de
de seduzir as pessoas, achando, né, dizendo que elas estão consumindo e fazendo arte, quando na verdade estão se estruturando de outra forma. Essa é a discussão, discutir o desejo, discutir as micropolíticas, né? Isso que a gente está fazendo é uma micropolítica. Uma macropolítica é uma lei de apoio à cultura, uma lei que não deixa acabar o circo, uma lei que tenha edital para a comunidade surda, que obrigue os projetos. Isso é macropolítica. Agora, isso aqui é micropolítica. A gente está se afetando minimamente uns aos outros, conversando sobre as coisas, e a micropolítica do desejo é essa, né? A gente está tentar se manter atento às armadilhas que são disfarçadas de oportunidade, as armadilhas que são disfarçadas de sorte, essas armadilhas que eu estou falando até do jogo do tigrinho, é isso, as armadilhas que são disfarçadas de talento, não são mérito, exato. Então, e o artista fundamentalmente é a pessoa que denuncia. Tem uma frase muito boa do Pedro Cardoso, que ele fala assim: eu não acho que o artista está à frente do seu tempo. Eu não acho. O Pedro Cardoso, que é um ator brasileiro, eu não acho que o artista está à frente do tempo. Eu acho essa afirmação equivocada, essa é a frase dele. Ele fala que ele acha que o artista está no mesmo tempo que todo mundo, só que ele sente as coisas e sente necessidade de falar sobre elas. Não é que ele antecipa o tempo, ele na verdade percebe o tempo e denuncia isso na sua forma de fazer arte. Então, acho que deu. Obrigado, meus amores. Pela primeira vez eu falei super devagarzinho e foi bom. Obrigado. Obrigado.